Olá, queridos e queridas. Desejo paz ao seu coração. Desejo que a paz que excede toda a inteligência humana, a paz que Cristo nos dá, esteja com você e com a sua família. Bom, hoje eu gostaria de falar com você sobre novos recomeços, sobre novas possibilidades. Na nossa vida, na nossa caminhada terrena, em meio às nossas lutas, em meio a tudo aquilo que nós atravessamos, quem nunca errou? Quem nunca falhou? Todos nós falhamos em alguma coisa, erramos em alguma coisa, erramos com alguém, falhamos com alguém, cometemos falhas e não são poucas falhas que nós cometemos. Somos seres errantes, somos seres que, apesar das falhas, nós tentamos acertar. E para nos ajudar nessa reflexão, eu quero contar aqui de modo sucinto uma história que talvez você já conheça, que é a história de Davi. Quando Davi cometeu um pecado gravíssimo, né, um adultério e até um homicídio, quando ele se interessa pela mulher de Urias, pela Betseba. Quando Davi, de alguma forma, eu não vou aqui exaurir o tema, depois você lê lá na Sagrada Escritura, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 12, lá tem a história completa. E aí Davi, resumidamente, ele se interessa por essa mulher, ele dá um jeito de de permitir que o marido dela, Urias, seja morto, porque ele engravidou, teve relações com ela, ele a engravidou, e aí como não deu certo o plano para que parecesse que ela estivesse grávida de Urias, ele acaba colocando na linha de frente uma batalha e ele morre. E com isso ele tenta tocar a vida na maior normalidade, até que um dia o profeta Natan, de alguma forma bem direta, conta uma história, e aí Davi se coloca ali julgando a pessoa daquela história, dizendo, isso aqui é um absurdo. E aí o profeta Natan fala assim, Davi, esse homem é você. Então naquele momento, Davi reconhece o seu erro, faz uma oração, que é um trecho de um salmo que eu quero encerrar até essa reflexão com vocês, faz uma oração, reconhece a sua falha, mas ele sente a consequência do seu ato. Davi é perdoado por Deus, só que ele tem que lidar com a consequência daquele ato que ele cometeu. Muitas vezes na nossa vida nós também cometemos falhas, às vezes nós somos alertados por pais, por mães, parentes, líderes, enfim, pessoas que estão na nossa volta, irmãos, irmãs, amigos e amigas, e ainda assim, porque nós somos errantes, nós acabamos às vezes seguindo um outro caminho, seguindo uma outra rota que não aquela que talvez fosse mais indicada, que talvez fosse a mais óbvia. Isso em qualquer esfera. Mas aí, você errou, e agora? Vamos ficar a vida inteira te condenando? Não, não é esse o caminho do Evangelho, não é esse o caminho de Jesus. Aliás, o caminho de Jesus é o caminho dos novos recomeços. Na cruz do Calvário, Jesus permitiu que um homem recomeçasse ali, nos últimos instantes, quando aquele homem virou para Jesus e falou assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso da tua glória, ao que Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento, na cruz, em meio àquele sofrimento, Jesus teve compaixão de uma outra pessoa e permitiu que ela recomeçasse. E tantas outras que nós vemos, tantos outros personagens que a Bíblia, que o Evangelho nos relata que puderam recomeçar. Paulo disse assim lá em Romanos 8, no versículo de número 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, assim, é normal que você tenha errado, é normal que nós continuemos errando, aliás. Mas agora, se você decidiu seguir uma outra rota, seguir um outro caminho, seguir trilhar novas possibilidades, tá tudo bem, e Jesus é com você, Jesus se alegra com você, porque o Evangelho é o lugar dos recomeços. Às vezes a gente sai errando sim, às vezes nós somos alertados, às vezes o Espírito Santo nos alerta por meio de pessoas, mas ainda assim nós erramos. Então, se você quer recomeçar, saiba que Jesus te acolhe, Jesus te ama, porque o Evangelho é o lugar dos recomeços. E para encerrar, quero ler com vocês o Salmo de número 51, que foi a oração que Davi fez quando ele reconheceu a sua falha, quando ele se reconheceu pecador, quando ele se reconheceu miserável ante aquilo que ele havia cometido. Quero ler a partir do versículo de número 7 até o versículo 15, que diz assim: Purifica-me, e sairei limpo. Lava-me como que com esfregão, e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim.
conserta meus ossos quebrados, para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas, cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova gênese. Não me jogues fora com lixo, nem deixe de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento. Sopra um vento novo em minhas velas. Dai-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Todos nós podemos recomeçar. Acredite que hoje é uma nova oportunidade para você recomeçar. Não importa o que você fez, ficou no passado, eis que tudo se fez novo e Jesus recomeça junto com você. Deus abençoe, uma ótima semana.